Eu sou Antônio Andrade, neurologista no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão e o Povo. E dessa vez é para informar a todos os senhores telespectadores um fato muito importante que ocupa as páginas dos jornais e revistas e repórteres de um modo geral. Nós vamos hoje falar de uma condição que se chama a síndrome do bebê sacudido, ou seja, o silêncio dos inocentes. E isso ocorre normalmente em crianças até 2 anos de idade. Esse fato foi descrito em 1946 por um americano, quando relatava 6 crianças. Depois voltou isso para 1962, com outros autores descrevendo a chamada síndrome da criança espancada. E, na verdade, do ponto de vista neurológico, é a partir de 1971 que um neurocirurgião britânico descreveu as lesões cerebrais nesses bebês. E com isso, então, observava as lesões cerebrais sem ter sinais externos de lesão ou trauma, de um modo geral, sem caracterizar como uma agressão física intencional. Então, essa é a chamada a síndrome do bebê sacudido, que causa uma série de alterações que nós vamos passar a ter as descrições. Então, no Brasil, esse fato só veio à tona a partir de 1995, com relato de casos isolados. E aí o que aconteceu? O que é que acontece? O que é que, no entendimento de vocês, representa esse incômodo, essa síndrome do bebê sacudido? Na verdade, quando a criança ela começa a ter um choro mais demorado, os pais, principalmente o pai, tem aquela posição para que ele cesse dos choros, de um modo geral, ele começa a sacudir com uma certa violência. E na verdade, ele pensando que com isso vai coibir o choro da criança, ele poderá criar umas lesões graves, quer dizer, parar de chorar e com isso cessar o choro dessa criança eternamente. Ou para sempre, não é isso? Para sempre. Então, na verdade, o que é que há do ponto de vista das lesões neurológicas que podem ocorrer? Então, temos que relatar um dado importante. 25% dessas crianças que têm a síndrome do bebê sacudido vêm ao óbito. Esses são os dados recentes, principalmente na Alemanha. E as alterações neurológicas? Você pode levar desde o estado de irritabilidade, a letargia, tremores, vômitos de um modo gerais, levando a convulsões, coma e até a morte cerebral. Então vocês estão vendo no vídeo acompanhando várias imagens e como se procede essa manipulação do bebê sacudido, levando como essas consequências. E aí um dado interessante que chama a atenção, aí vocês perguntariam, quem poderia fazer isso? Lógico, a predisposição, em primeiro plano, vem o pai biológico. É o grande agressor mais comum dessas crianças ou desses bebês. Segundo, os namorados das mães, que estão em segundo lugar, vem em segundo lugar. Depois, em terceiro, vem as babás. E em quarto lugar, depois das mães, vem os padrastos. Então, preste atenção, porque este fato é muito importante e pode ocorrer no ambiente, geralmente ocorre no ambiente familiar. Então, a síndrome do bebê sacudido ficou por muito tempo sem um certo esclarecimento, porque você querendo, na verdade, o pai ou alguém que esteja em cuidado desses bebês até 12 anos, praticando esses movimentos de movimentação dessa criança para coibir o choro, você vai fazer com isso os mecanismos de aceleração e desaceleração, levando com isso aos traumas crânioencefálicos. Ou seja, você, no português simples, você vai sacudir esse cérebro dentro dessa caixa óssea e levando a contusão
essa movimentação leva à contusão da estrutura cerebrais, de estruturas cerebrais, levando às consequências que podem ser das formas mais leves, como eu falei, do quadro da irritabilidade, náuseas, vômitos, até ao coma ou à morte cerebral. Isso é uma preocupação que existe e vocês estão observando isso. As estatísticas de morte no mundo inteiro é muito grave na síndrome do bebê sacudido. Pode lesar não só o cérebro, levando essas consequências, mas também fraturas de ossos longos, lesões torácicas, abdominais, ou seja, tem uma série de consequências. Então, com esse estado, com essas noções de alerta, de preocupação, é para se ter mais carinho e mais proteção com esses seres que ainda vieram ao mundo, mas ainda depende de total atenção dos seus pais, ou seja, de todo o entorno que o faz crescer, alimentar, crescer, ter cuidado de modo geral. Eu sou Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão do Povo.